Agora são 2h48. O Hospital Mário Gatti, né, o pronto-socorro adulto do Mário Gatti, vai ser reformado a partir do próximo mês. Foi publicada em Diário Oficial a homologação do contrato entre a Rede Mário Gatti e a empresa Terra Incorporadora. A ideia é ampliar a espera e recepção do pronto-socorro adulto e da área de visitas de pacientes internados. Nós estamos em contato agora ao vivo aqui no Estúdio CBN com o presidente da Rede Mário Gatti, Sérgio Bisogni. Doutor Sérgio, muito boa tarde, obrigado por atender ao nosso convite aqui do Estúdio CBN. Boa tarde a você e a todos os seus ouvintes. Doutor Sérgio, essa ampliação, ela já estava prevista há algum tempo, né? Ela vai ser feita numa área anexa do prédio, né? Isso acaba gerando algumas dúvidas aí. Que área é essa? Não, na verdade vai ser na mesma área do pronto-socorro. O que nós vamos é anexar aquela área externa que hoje obriga praticamente o usuário a ficar na parte externa, nos dias de chuva, tudo. Aquilo vai ser tudo fechado e vai ser incorporado quase 600 metros na área do pronto-socorro atual. E essa reforma, além de trazer esse conforto também, ela contempla um maior número de atendimentos? Na verdade é o seguinte, são dois movimentos, né, Marco? Uma delas é a gente reformar, fazer uma rampa de acesso, porque hoje o paciente chega numa rampa extremamente desconfortável e inadequada, então terá uma rampa de acesso, a gente vai ter que mexer na parte externa do prédio. Depois nós vamos mexer na parte interna, como o pronto-socorro infantil, que hoje fica junto ao lado do pronto-socorro adulto, ele vai ser transferido para o Hospital Mário Gattinho. Nós vamos anexar essa área para ampliar a área de atendimento e de espera do pronto-socorro adulto. Ficará exclusivamente para o adulto ali. Bom, então as obras do Mário Gattinho, de maneira direta ou indireta, têm ligação também com isso, né? Afinal de contas, o hospital está para sair. Exato, a pronto-socorro infantil indo para o Mário Gattinho, desocupando a área dele onde ele atua hoje, essa área será incorporada na reforma, a partir daí que vai se iniciar a reforma. Doutor Sérgio, e nesse período, né, claro que a gente está falando aqui de um dos hospitais mais frequentados, se não mais frequentado, da cidade de Campinas, mais procurado, né? A gente vê outras áreas, outros postos de saúde menores, né, que estão fechando para reforma, aí o paciente passa para uma outra unidade, né, sem prejudicar o atendimento ou o agendamento que tinha sido feito, e aí no caso é pronto-socorro, ele não tem agendamento, né, as coisas acontecem. Não será interrompido o atendimento. Não serão interrompidos os atendimentos. Nós iremos continuar fazendo segmentamente a reforma de modo que o atendimento seja mantido. Então, por exemplo, iremos iniciar para a área do pronto-socorro infantil, que será deslocado para o Mário Gattinho, e quando ele estiver pronto, passamos o adulto para essa área e reformamos o restante do pronto-socorro. Então, a ideia é que nesses 6, 7 meses de reforma, o atendimento seja mantido. Para isso, estamos fazendo um plano de contingência bem detalhado para poder suplantar e evitar o mínimo de transtorno possível. Bom, e a gente está falando de dezembro, né? Já tem uma data exata para começar? Olha, a ideia é que a gente comece aí no início, para todo mundo poder entender. Na verdade, a obra será iniciada pela parte externa do prédio. Então, será calçada ali, será para fazer a rampa, nós vamos tirar uma parte do barranco. Então, provavelmente em dezembro, agora no começo de dezembro, já serão iniciadas as obras. E a partir daí a gente começa a mexer na parte de cima. Então, nesse cronograma de 7 meses, será pela a parte inicial na rua, depois no pronto-socorro, onde hoje é o infantil, e depois, finalmente, no restante do pronto-socorro. O senhor já garantiu, né, que o atendimento não vai ser prejudicado, que continua tudo normal, e essa reforma é apenas estrutural ou tem também a colocação de novos instrumentos, né, de novos aparelhos? Na verdade, Marco, é o seguinte, é um pronto-socorro a partir de um prédio improvisado que seria a Biblioteca Municipal em 1974. Então, nós temos que fazer algumas adaptações que ao longo do tempo se tornam necessárias, parte hidráulica, parte elétrica, e tentar adaptar todas as exigências sanitárias atuais, né? Ah, sim. Bom, aí começam as dúvidas dos nossos ouvintes, doutor Sérgio, e eu faço a pergunta porque, né, como o senhor já garantiu que o atendimento não tem mudanças, ele diz aqui, né, vai começar a reformar em época de chuva. Isso pode também, o nosso ouvinte final do telefone 3338, isso pode prejudicar também prazos para as obras? O senhor chegou a falar em 6 ou 7 meses aí?
O prazo previsto é 7 meses. A gente acredita que não deve interferir, porque é uma parte dela, é a externa, e é movimento de terra, tudo. A gente acha que chuva não interfira. De qualquer jeito, a parte interna que nós vamos chegar será, eu acredito, em janeiro, fevereiro. Então, esse cronograma, a empresa aceitou, foi feito, a parte de engenharia aprovou, e a gente acredita que vai dar certo. Agora, nós estamos num país que esperar a época de seca para fazer reforma, eu acho que é um pouquinho complicado. Mas a gente conta, espera que tenha o mínimo de interferência possível na obra, mas de qualquer jeito a obra é sempre sujeita a alguma surpresa, tudo. Nós estamos tentando minimizar ao máximo as coisas não previsíveis, entende? Sim, e o valor fechado de quase 5,5 milhões de reais ficou bem abaixo do que a prefeitura previa, doutor Sérgio? Ficou perto de 12% a menos do previsto pela nossa licença, pelo cálculo inicial, né? Então ficou em torno de 5 milhões e 500. Estou falando, não estou com números exatos na frente, mas estava previsto 6 milhões 230, ficou em 5 e 500. Então deu uma economicidade de 730 mil aproximadamente. Bom, e também nessa reforma passam consultórios, a área de triagem, que o senhor já falou, né? E também sim. de medicação, né? A gente pode falar numa ampliação de espaço, né? Nós queremos melhorar tanto para o usuário quanto para quem trabalha no local. E adaptações, é o que eu falei para você, de acordo com as normas da vigilância sanitária, que algumas coisas foram improvisadas ao longo do tempo e não se encontram tão regular. E a própria legislação vem evoluindo nesse período. Então nós estamos fazendo de tudo para ficar adaptado à legislação, trazer conforto e segurança, tanto para o paciente quanto para o pessoal que trabalha lá, médico e enfermagem, né? Sim, bom, e até para a gente fechar, doutor Sérgio, o senhor já explicou muitos detalhes dessa reforma que vai acontecer. Hoje, o número de profissionais lá é suficiente? O atendimento está sendo feito num período considerado razoável? Como é que o senhor avalia o atendimento no pronto-socorro adulto do Mário Gatti atualmente? Marco, a gente tenta, mais uma vez, a gente tenta deixar tudo dentro. Sempre tem algum problema de RH, quando eu falo de pessoas, dos elementos humanos, por conta de afastamento, aposentadorias, depende da sazonalidade, tem época que o movimento aumenta. Não está sendo fora do propósito atualmente. Perto do que nós passamos da pandemia, acho que está bastante razoável. A gente tenta fazer a programação o mais próximo do necessário. Com a incorporação e a boa utilização das UPAs, ajudou os pronto-socorros, tanto no Mário Gatti quanto no Ouro Verde, tem um respaldo bastante interessante. Então a gente acha que está bastante, nunca vai estar ideal, é isso que eu quero dizer, mas está bem próximo do satisfatório e que não cause prejuízo para os usuários, né? Tá certo. Para quem ligou o rádio agora, né, pega a entrevista no meio, é isso. A gente coloca essa informação passada pelo Dr. Sérgio Bisogni, que começa em dezembro a reforma, né, do pronto-socorro adulto do Mário Gatti, porém o atendimento continua acontecendo normalmente. Confirma, Dr. Sérgio? Confirmo. Nós vamos fazer o possível e impossível para não atrapalhar em nada o atendimento. Mas sempre contando que possa haver alguma eventualidade, algum pico de doença que a gente não conta com ela atualmente, enfim, mas dentro do usual, dentro do que nós estamos trabalhando hoje, está tudo previsto para continuar o atendimento normal. Dr. Sérgio Bisogni, presidente da Rede Mário Gatti, trazendo muitos detalhes importantes aqui para a saúde de Campinas. Agradeço a atenção do senhor, Dr. Sérgio, uma boa tarde. Boa tarde a todos e estou à disposição para maiores informações. Um abraço. Um abraço, agora 2h57.